Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Olá, Daniel. Olá, Soutor. Obrigado é um gosto por ter aceito este convite. O gosto é meu e a honra, dados os nomes que já passaram por aqui, fico muito honrado. E eu também tenho muito prazer nisso, até porque, como sabe, há muitos anos que nos damos bem, até pode-se dizer que somos amigos. Verdade. Pelo menos do meu lado, digo com certeza. E do meu também, seguramente. Você tem 41 anos. 41. Mas começou muito novo. Foi precoce. Acha que foi precoce? Sim, com 16 anos, começar a trabalhar na SIC, no auge daquele lançamento da SIC. A SIC tinha 5 anos na altura e para mim foi absolutamente disruptivo em relação a qualquer plano que eu pudesse vir a ter para a minha vida. Como é que conseguiu meter-se na SIC aos 16 anos? Porque eu fazia um jornal muito rudimentar, um jornal chamado Penalty, não era? Penalty, exatamente, e isso dava-me a legitimidade para procurar as figuras da estação na altura, para as entrevistar, e fui visitando a SIC várias vezes. E o Penalty era levado a sério pelos entrevistandos? Creio que sim, creio que achavam graça ao facto de um miúdo ter a ousadia de ir para a porta da SIC. Era em papel? Papel, sim. E depois tirado... E depois imprimia, como conseguia, com ajudas de familiares às vezes. E estava à venda? Não, vendia na escola, vendia quanto a amigos. Quanto é que custava cada exemplar? Custava 100 escudos na altura. 100 escudos? Quantos exemplares? Eram poucos, 30, 50, por aí, não era mais do que isso. E foi um bom negócio? Não, foi um bom negócio, tendo em conta que isso me deu a possibilidade de descobrir um novo mundo, não propriamente a venda... Tinha publicidade? Alguma, eu tinha alguma publicidade. Que tipo de publicidade? Lembro-me de ter uma empresa que fazia fotocópias, por exemplo, e portanto que me ajudava, era mais uma permuta do que publicidade, e alguns cafés que ajudavam por graça. E era futebol? Só? Não, tinha futebol, tinha televisão, tinha uma série de temáticas, tinha xadrez, tinha uma série de temáticas, e isso fez com que gerasse curiosidade na altura na SIC e me chamassem para colaborar como assistente de produção, e depois fui ficando. O xadrez foi uma paixão sua desde que idade? Desde talvez dos 9, 10 anos. Aprendeu com quem? Com o meu avô, uma grande referência da minha vida, e depois fui começando a ter outros professores e a entrar em torneios. Fazia aulas de xadrez? Sim. Como é que aprendia? Muitas vezes estudando. Como é que progredia? Muitas vezes estudando problemas que eram colocados pelos professores, problemas para resolver em X jogadas, por exemplo, ou analisando os jogos que fazíamos minuciosamente, qual é o impacto de cada ação que nós temos em determinada jogada e o que é que isso provoca em cada momento. Isso era visto de forma minuciosa entre as pessoas que jogavam na altura, e a prática também ajuda a dar algum traquejo. E portanto o xadrez foi-me acompanhando durante toda a minha adolescência. Mas aqui das suas notas biográficas consta que foi campeão de xadrez aos 14 anos. Sim, campeão nacional da categoria de rápidas, portanto havia as longas rápidas, para quem não percebe, como eu. Eram 5 minutos para cada lado, portanto nós tínhamos um relógio com 2 marcadores, quando fazíamos uma jogada carregávamos e era o tempo do meu oponente que ficava a contar, e portanto tínhamos 5 minutos para fazer todo o jogo de xadrez. Isso era a nível nacional? A nível nacional, sim. E a idades podiam ser pessoas mais velhas? Eu concorri na categoria sub-14 na altura, mas entrei em muitos torneios em que concorríamos com pessoas mais velhas também, com outras durações, portanto havia 30 minutos para cada lado, havia 2 horas para cada lado. E nesses torneios assim já mais com séniores, tal é que lhe correu a vida? Não correu nada nenhum digno de nota, ou seja, perdi mais vezes do que aquelas que ganhei, defrontei oponentes muito, muito fortes e não estava capacitado também para enfrentar nessa altura esses jogadores. Noutros consegui algumas vitórias, mas com séniores na altura, sobretudo derrotas, mais do que vitórias. Já de séniores portugueses? Portugueses, sim, portugueses. Sempre a nível português? Sim, sim. Mas tem admiração por alguns dos grandes jogadores de xadrez mundiais, os russos pelo menos, e outros? Sim, há os clássicos, o Kasparov e o Karpov, que marcaram uma época. Também havia o Alekhine. O Alekhine, que faleceu no Estoril e que viveu cá durante um tempo. Também há embates históricos, o Spassky também com o Karpov, enfim, e com outros jogadores. E portanto a forma como o xadrez me foi encantando tem a ver com isso, com a capacidade que algumas dessas figuras míticas
antecipavam 20 lances à frente daquele em momento em que estavam no jogo. E isso é incrível, e hoje em dia os computadores tomaram conta com os algoritmos. Já todos. jogou contra computadores? Já joguei, já perdi, já ganhei, mas normalmente ganho no nível mais baixo. Quando o nível começa a ficar muito difícil é mais complicado. E é desagradável ser batido por um computador, ser vencido por um computador? Não, uma vez que não tem rosto, portanto o nosso orgulho não sai tão ferido. Mas continua hoje em dia a praticar um pouco de xadrez ou já de todo? Muito pouco. Jogo com o meu avô de vez em quando para recordarmos os velhos tempos. O meu avô que lhe ensinou a jogar. Exatamente, sim. E que é uma figura de referência para si e continua a ser. Absolutamente, sim. Que idade é que ele tem agora? Tem 82. E está ótimo? Está ótimo, sim. E é uma figura que... E tem orgulho em si o seu avô? Creio que sim. Eu faço por isso. Dá-lhe conselhos o seu avô? Sim, dá-me muitos conselhos. Acompanha a sua carreira? Deu muitos conselhos. Aliás, um dos conselhos que eu também recebi por parte do seu autor foi sempre a questão da humildade. Foi algo que ele me incutiu desde muito novo, referindo várias vezes, e muitas vezes eu achando que aquilo até era demais, mas ele sempre reforçando essa mensagem da humildade, e portanto é um conselho que eu... Considera-se uma pessoa que pratica a humildade ou que escolhe a humildade como maneira de atuar? Não, eu procuro que seja um modo de estar na vida. É humilde, natureza, ou... Não sou um bom juiz em causa própria. Tento ser humilde no sentido de não me achar mais do que ninguém. E, portanto, de a forma como estou na vida e na profissão, faz por muitas vezes relevar a importância das outras pessoas, em concreto, este trabalho não ser um trabalho solitário e, portanto, ser um trabalho de equipa. E eu faço sempre questão que isso seja sublinhado. Portanto, nesse sentido, acredito que estou a fazer aquilo que o meu avô me aconselhou. Sim. A sua infância foi dura. Sim. O seu livro explica o bem. Esse livro escreveu um pouco como um exorcismo, li isso em qualquer sítio. Sim. Mas é um livro duro até para consigo próprio. Sim, é duro, é um livro escrito por um... Não sei o que é que quer revelar do duro, estas coisas são íntimas, eu não quero também estar a penetrar demasiado na sua intimidade. Portanto, deixe-me conduzir por si nesse aspecto. Sim, eu cresci no seio de uma família disfuncional, vivi com os meus avós e com o Matia. Os meus pais foram tomados, essa geração, isso aconteceu muito, foram tomados pelo flagelo da droga e portanto eu vivi uma série de realidades que não era suposto viver. E eram muito novos quando o Daniel nasceu, não era? Sim, tinham 16 anos. Os dois? Os dois, sim. E cada um? Exato, sim. E esse livro parte dessa necessidade de aos 20 anos de, por um lado, fazer um retrato daquilo que tinha sido a minha vida, por outro também de poder mostrar-lhes o que tinha sido a minha vida e com isso tentar que... É um livro dirigido aos seus pais? Sim, aos meus pais, e acabou por ser, não de forma que eu tivesse consciência disso, há muitos pais, há muitos filhos que viviam também o mesmo flagelo, de várias famílias que foram fustigadas por esse drama, e acho que o livro para mim funcionou como esse exorcismo, de perceber quase um fechar de página em relação a esse passado e a essa infância. Para os meus pais também como que um espelho do que tinha sido a sua vida e uma tentativa de que a partir desse momento se escrevesse uma nova página, e acho que o livro foi útil. Os seus pais falaram consigo abertamente sobre o livro? Sim, e participaram ativamente na execução do livro. Eu entrevistei-os na altura para o livro, e acho que o não livro... foi uma surpresa para eles o livro aparecer? De todo. Eu entrevistei-os, também foram conversas muito duras, porque as perguntas procuraram ser desabridas, no sentido de perceber toda a verdade, ou a verdade até onde era possível obtê-la. E acredito que o livro foi importante também para a resolução do processo e para desmistificar um bocadinho o peso que essas histórias tinham para toda a família, porque havia um estigma natural dos olhares dos outros sobre quem vivia dramas como esses, e o livro acabou por ser a prova de que é possível sair de um contexto difícil e ultrapassá-lo. Os seus pais têm orgulho em si? Sim. Dizem isso? Dizem muitas vezes. Dizem bem de si aos amigos e aos isso creio que sim. E elogiam. Isso é muito orgulhoso, e até sofrem um bocadinho, acho que até demais, a família inteira, com a questão da guerra das audiências. Sim. Então estorcem e leem tudo. Isso é bom, não? É bom. Há sempre uma claque presente a torcer, e portanto sinto-me muito bem com isso. A sua infância foi em Lisboa?
Sim, nos arredores de Lisboa, na Amadora, portanto, numa primeira fase, e depois mais na zona da Parede, no Concelho de Cascais, mas sim, foi em grande medida na Amadora, fruto de uma, como dizia, de uma família que sempre muito presente, os meus avós foram muito presentes, toda a família, as tias, as primas, foram muito presentes, os meus pais também, no sentido em que aconselharam sempre, ou seja, eles mostraram sempre que aquilo que estavam a fazer não era aquilo que era o ideal. Estavam conscientes que aquilo que estavam a fazer não era bom. Sim, e procuravam que eu não replicasse esse... Obviamente que eu não tenho um contrafactual em relação... Daniel é filho único. Sim. Eu não tenho um contrafactual em relação ao que poderia ter sido a minha vida, mas eu sei que os exemplos que eu vi, muito duros, e que eles me falaram, acabaram por ser uma garantia de que eu não queria fazer exatamente aquele caminho. O caminho era por outro lado. Exatamente. E esse caminho por outro lado, até chegámos aos 16 anos e a bater à porta da SIC, foi percorrido na escola, foi bom aluno? Fui um aluno mediano e, portanto, concluí o ensino secundário Onde? Na Amadora, portanto, na Amadora. E depois ainda estive matriculado na universidade para um curso de Psicologia, porque sempre me interessaram as ciências humanas e sociais, mas depois o trabalho acabou sempre por me tomar toda a atenção, porque eu sou assim, entrego-me de corpo e alma e, portanto, nunca fiz a licenciatura. E veio aqui bater à porta e entrou aos 16. Aos 16. E faz uma carreira dentro da SIC. Sim. Com 5 anos de intervalo na RTP. E esse intervalo na RTP, porque é que saiu da SIC? Porque é que foi para a RTP? E porque é que voltou para a SIC? Já agora conta a história toda. Eu saí da SIC na altura porque entendi que a RTP me oferecia para aquilo que eu ambicionava um caminho diferente, também alternativa face àquilo que eu fazia na SIC, portanto fui fazer outras coisas. Volta à SIC em 2008, não é? Volta à SIC em 2008, sim. E sai em 2003, isso, eu tenho aqui nas minhas notas. Exatamente. Tive valeu a oportunidade. A pena ir para a RTP? Valeu, como tirocínio, como sim, e conhecer também uma realidade alternativa àquela que eu tinha. Acho que voltei mais bem preparado para aquilo que a SIC exigia, porque é uma estação que tem uma pressão diferente, comercial e não só. E portanto eu conheci muitas pessoas. Na RTP não havia pressão? Não havia o mesmo tipo de pressão, ou pelo menos eu não a sentia. E tive a oportunidade de trabalhar com pessoas também de quem gostei muito e de que gosto. Quem, por exemplo? Muitas pessoas que estão ainda hoje na RTP, técnicos, pessoas que não são tão conhecidas do grande público, porque eu sempre trabalhei muito junto das equipas, e isso é o que mais me encanta no trabalho de televisão, é esse trabalho de construção conjunto. E o que é que deixou na RTP com a sua marca? Alguma coisa que se lembre, que queira destacar? Eu fiz cobertura de alguns eventos internacionais, desportivos, sobretudo. Ajudei a criar programas como o Só Visto, como o À Volta, como alguns especiais sobre futebol e não só. Trabalhei muito perto da Seleção Nacional de Futebol e fazendo uma série de trabalhos que à época eram diferentes. Ao longo da sua carreira, uma certa costela desportiva ou futebolística de vez em quando, não é? Sim, é uma paixão que corre em paralelo com a paixão da televisão e sempre procurei, mesmo trabalhando essas matérias desportivas, fazê-lo de um modo que fosse diferenciado, ou seja, não é um modo jornalístico propriamente dito, porque já não era jornalista. Gosta sempre de dizer que nunca foi jornalista? Eu fui, mas tenho tanto respeito pela profissão de jornalista que quando saio da SIC Notícias, em 2002, eu tinha carteira profissional e decidi não a renovar, precisamente porque isso me fazia... Eu queria respeitar a profissão de jornalista e podia ter espaço para fazer outras coisas que a profissão de jornalista... Isso é uma prova de humildade. Talvez, mas também no sentido prático, no sentido de eu poder, se estou a fazer uma entrevista, dar a opinião que quero, poder fazer publicidade, por exemplo. Fez publicidade? Fiz algumas publicidades e portanto, anúncios? Sim, para algumas marcas nacionais, sim. Bem pagas? Bem pagas, a publicidade é bem paga, sim. Agora acho que não é tanto como era na altura, mas ainda continua a ser bem pago. Mas depois veio para cá outra vez, não é? Sim. Veio para este lado. E vem porquê? Venho desafiado também para um novo desafio. Na altura a direção de programas mudou e, portanto,
Na altura o diretor de programas, o Nuno Santos, convida-me para vir para a SIC, integrar a equipa de direção de programas e construir uma série de novos formatos, o Fama Show, o Especial, ainda estão no ar, depois o Alta Definição, os Incríveis, e fui criando esse tipo de magazines mais ligeiros. Esta criação de programas acontece logo que volta ou é mais tarde? Sim, eu volto em janeiro de 2008 e o Fama estreia a 2 de março e o episódio especial estreia a 23 de fevereiro, portanto é passado um mês e pouco. E gostou desses programas? Desses dois, qual é aquele que lhe deixa uma recordação mais profunda? Gosto de ambos, porque as equipas eram as mesmas, dos programas trabalhávamos em conjunto, eram equipas muito, muito próximas que trabalhavam muitas horas a fazer diretas, sempre tive e sempre tentei incutir nas equipas uma cultura do detalhe, e em televisão acho que isso faz toda a diferença na forma como trabalhamos os programas ao ínfimo pormenor, e portanto o que guardo desses tempos é sobretudo essa proximidade com as equipas, de podermos estar até altas horas da noite a criar um programa que depois iria ser visto no dia seguinte. Nunca mais fez a cobertura de eventos desportivos, já há bastante tempo, ou não? O último foi para a SIC, foi o Mundial de 2014. Não é assim há tanto tempo, mas já é algo. Já há algum tempo, sim. Tens saudades? Tenho saudades desse... Estar no terreno, de ter de mandar as coisas? Tenho, sim, de termos a pressão de ter uma reportagem por dia para enviar para os programas. Sim, mas depois a vida também muda, depois é-se pai, as coisas vão mudando, o casamento, tudo isso, e as responsabilidades também são outras. Isso também coincide, o último evento, com o surgimento da SIC Caras, portanto as responsabilidades que eu tinha eram diferentes, mas estou satisfeito com o que fiz, com o número de eventos que fiz. De todos os programas em que esteve, ou em que foi o personagem principal, o Alta Definição é o mais importante? Sim, seguramente. É? De longe, não só por aquilo que ainda está no ar e pelo impacto que tem, mas sobretudo por aquilo que... É a sua coroa de glória? Acho que sim, acho que quando tiver 80 anos, se lá chegar, espero que sim, ainda me vão perguntar o que é que dizem os meus olhos, seguramente, porque é algo que é recorrente. Já tem 13 anos, não é? Sim, 13 anos, quase 600 programas, e também me deu muito do ponto de vista humano, mais do que, ou a par daquilo que significa também para a estação e os resultados que tem, aquilo que me deu a vários níveis com as vivências que eu fui trocando com os entrevistados. Gosta de fazer chorar? Não propriamente. É um desafio para si? Não. Tem um entrevistado à frente e diz: como é que eu te vou fazer chorar? Não é essa a intenção. Muitas vezes criou-se essa ideia de que o programa era para as pessoas chorarem, e eu acredito que esses momentos são tão impactantes que acabam por ficar mais na memória das pessoas. Acontece que, fazendo um retrato da vida da pessoa, a pessoa passa naturalmente pelos momentos que são mais fraturantes da sua própria vida, e nesses momentos muitas vezes acontece que a pessoa se emocione, mas a nossa intenção é ter uma boa conversa, não propriamente que a pessoa chore por si só. E muitas vezes, alguns dos momentos mais emocionantes, houve quase uma emoção contida e não houve lágrimas. O que me interessa é sempre ter uma boa conversa. Há algum programa dos muitos, já são quantos? 600? Quase 600, sim. E tenha ficado 1 ou 2 ou 3, há um quadro de honra, digamos. Sim, há muitos, desde logo entrevistar o patrão 2 vezes, dá uma responsabilidade, e sobretudo na última das vezes ter que ler 1000 páginas com todo o gosto das memórias para preparar a entrevista, foi uma grande responsabilidade, mas gostei muito. Mas o António Feio, que foi logo o segundo convidado, foi muito marcante, porque precisamente marcou como que o tom do programa, no sentido em que ele conduziu parte da entrevista. Ele estava a viver uma situação muito delicada de saúde, e essa entrevista marcou-me bastante. Também ir com o Henrique Zimmermann a Auschwitz a gravar um programa especial foi muito, muito marcante. Entrevistar o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República em exercício também marca a história do programa. Outros casos, como o do Artur Agostinho, como o Rui de Carvalho, as pessoas que têm uma história... Eunice, o Germán Saraiva, enfim, há um conjunto de nomes que passaram pelo programa que o enriqueceram bastante, e eu sou grato por isso. Mas também outros, são muitas entrevistas, são muitas horas de conversa, e que me trazem muito do ponto de vista humano. Tem tudo bem planeado, já sabe quem é que vai cá estar em fevereiro, por exemplo? Não, tenho uma lista de intenções, faço um planeamento para
para todo o ano. Depois depende muito dos convidados e das coisas que vão surgindo, algumas em cima da atualidade. O ano passado entrevistámos o Almirante Gouveia Melo, depois da pandemia. Não era algo que estivesse previsto, mas conseguimos esse furo e portanto, mas conseguimos ter um planeamento antecipado, pelo menos um planeamento das intenções. E a sua ligação com a parte de informação da SIC, quais são as fronteiras? Há uma direção de informação, uma direção de entretenimento, não é? Sim, bastante alinhadas as duas direções, aliás, quer essas duas, quer as restantes. Há uma ligação forte, os objetivos são comuns. Nós muitas vezes as pessoas perguntam a informação e os programas, nós dizemos e é aquilo que sentimos, que há uma só SIC e portanto os objetivos são os mesmos, de tornar a SIC mais forte, de não abdicarmos de um conjunto de valores dos quais a informação e o entretenimento são E as fronteiras? As fronteiras são muitas vezes ténues, no sentido em que no caso do entretenimento há conteúdos que nós fazemos que têm relevância jornalística e que muitas vezes isso toca, os temas tocam. Uma entrevista na Casa Feliz, por exemplo, pode ter relevância jornalística. Exatamente. E o que vemos nos últimos anos é que os próprios... ou noutro programa qualquer, não é? Os próprios políticos abriram um pouco essas barreiras. Há uns anos era quase impossível isso acontecer, mas esse caminho tem vindo a ser feito. E no caso da informação também, muitas vezes se analisam ou se fazem notícias de temas que podiam estar mais na órbita do entretenimento. Mas eu acho que temos sabido bem separar e tudo o que vai para a informação tem relevância informativa e tudo o que vai para o entretenimento tem relevância do ponto de vista daquilo que queremos ter no entretenimento, mas pode ter também relevância jornalística. Mas creio que os espectadores sabem diferenciar bem o que é informação e o que é entretenimento. Agora diga-me uma coisa, ao longo desta carreira, que sendo você tão novo já é longa, tem tido vários prémios. Sim. Estive a ver o seu currículo, tem uma lista de prémios enorme. Eu sei que por experiência própria há prémios e prémios. Quais são aqueles que para si marcaram mais, tiveram mais importância? Uhum. São prémios que muitas vezes foram prémios individuais, mas que eu os entendo como prémios de equipa, porque mais uma vez foram respeitantes a programas que foram feitos por mais do que uma pessoa. Há os prémios internacionais... Prémios do coletivo são mais importantes para si que prémios individuais. Sim, e mesmo os individuais acabam por ser um prémio coletivo, no sentido em que eu não faço aquilo que faço sozinho. Eu sou o conjunto de pessoas com quem trabalho também, mesmo no alta definição, mesmo preparando eu as conversas, a edição, a realização, a produção, o todo é muito importante. Os programas mais premiados foram os programas relacionados com desporto, os incríveis, e esses dão um gosto especial, uma vez que foram à escala mundial, e dão um gosto especial também poder ter esses prémios, a SIC também ter esses prémios no currículo. E portanto, esses são aqueles que dão mais gozo, naturalmente. E tem talento para falar quando agradece um prémio e tudo isso? Fala de improviso relativamente bem? Eu costumo preparar... Solta-se-lhe a palavra facilmente? Eu costumo preparar, quando há um momento como esse, ou como antecipo que possa haver um momento como esse, costumo preparar aquilo que quero dizer, até para não me esquecer de ninguém, ser justo com toda a gente. Creio que das vezes que aconteceu não me saí propriamente mal. Já alguém se recusou a ir à alta definição? Já. Há pessoas que já recusaram e já entretanto aceitaram. Há pessoas que não estavam no estágio certo das suas vidas para dar uma entrevista tão intimista. Há outras pessoas que não querem de todo e eu respeito isso. E alguém se levantou a meio? Não, nunca. Isso nunca. Não. Isso nunca. Portanto, foi sempre até ao fim. Foi. Como diretor-geral de entretenimento, a palavra tem mudado, porque estou sempre de programas, tem uma equipa. Sim. E funciona em equipa. Funciona sempre a equipa, sim. E o seu planeamento e o seu estudo da concorrência, isso ocupa muito tempo? Ocupa muito tempo e fazemos questão de conhecer bem o mercado em que estamos e a nossa concorrência, tão bem como nos conhecemos a nós. E temos uma equipa muito qualificada. Como sabe, foi uma das minhas primeiras decisões, foi a escolha da equipa, porque acho que temos os melhores profissionais connosco
E para além disso, acho que toda a empresa está alinhada no mesmo sentido e um grande alinhamento também, no meu caso, pessoal e profissional com o nosso CEO, com o Francisco, e isso é muito importante no sentido de caminharmos todos em conjunto. E acredito que, sem falsas modéstias, nós fazemos parte de alguma coisa que foi especial. Só 3 vezes na história da televisão portuguesa houve uma conquista de liderança. Em 95, quando a SIC conquistou a liderança, em 2005, quando a TVI conquistou a liderança, e em 2019, quando a SIC conquista a liderança. E, portanto, aquilo que estamos a fazer todos em conjunto não é algo banal, é excepcional. E, portanto, temos noção disso e temos orgulho. Cristina Ferreira fez falta? Eu acredito que a Cristina foi um ponto importante em determinada altura da nossa estratégia, por isso é que a contratámos. Mostrámos depois de 17 de julho de 2020 que aquilo que eu sempre disse é que a SIC era um conjunto de pessoas, um conjunto de talentos e que não se circunscrevia a uma só pessoa. E, portanto, acredito que a SIC é hoje uma estação forte, com uma plataforma de streaming, com uma plataforma de podcasts, com uma plataforma de gaming, com vários canais. Portanto, continua tão forte como sempre foi. Hoje em dia a sua situação é curiosa, porque é patrão da sua mulher. Sim, o patrão não sou. Patrão não sou. Faço a direção à qual ela pertence. A sua mulher, Andreia Rodrigues, certo, fica sim. aqui gravado. Sim. Uma excelente profissional e uma joia de pessoa. E muito bonita também, muitos parabéns por Isso, tudo. concordo. Mas, dito isto, como é que é? Nós conseguimos separar muito bem o trabalho da vida pessoal. Em casa, eu nunca, nenhuma decisão que impacte na vida da Andreia eu a resolvo em casa. Eu recebo a agente da Andreia na SIC quando quero tratar alguma coisa. Ela tem mais gente que fala consigo? Sim, naturalmente. Sim? Sim, sim. Como em relação aos outros rostos, alguns que temos algum contacto pessoal e não é necessário. Tem todos os agentes, não é? Quase todos, sim. E algumas coisas trato diretamente com ela, mas nada do que é relativamente importante e impactante. A decisão sobre um programa que ela vai apresentar não é em casa que ela sabe disso. Há todo um trâmite que eu procuro seguir. Por exemplo, agora com o agricultor. Ela foi informada da mesma forma que outro rosto Mas seria. vocês veem o programa depois, não veem em casa? Não. Ela vê quando vai para o ar. Eu vejo, por exemplo, antes de ir para o ar e para correções. Em casa não comentam? Algumas coisas, sim. Hoje podia ter sido assim, este está ótimo, este não está tão bom, não. Algumas coisas. Não há apreciação, não há crítica, não há louvor. Não, louvor há, mas muito pouco desse ponto de vista, porque o trabalho toma-nos tanto tempo que procuramos que em casa o tempo seja mais focado nas nossas fácil. filhas. Não é fácil, não, nem sempre é fácil. É um equilíbrio que exige algum rigor para que não haja, para que não saiamos desse registro, mas conseguimos. Até e agora com as duas meninas também ocupa bastante tempo, não bastante, sim, muito tempo. Você é bom pai? Está surpreendido com a maneira como é bom pai ou não? Procuro ser. Estava à espera de ser tão bom pai. Eu acredito que esse juízo vai ser feito por elas daqui a alguns anos. Mas neste momento acha que sim, não? Faço tudo por isso, até porque não há nada de mais importante na minha vida do que as minhas filhas e a noção de finitude que tive quando fui pai traz um peso e uma responsabilidade que faz por querer garantir-lhes tudo o que seja possível para quando eu não estiver elas sejam tão felizes quanto possível e portanto essa noção de que elas são o mais importante. Uma pergunta que eu gostava de lhe fazer é quando quer ou precisa de falar para a RTP, para quem é que liga? Para o José Fragoso, aliás vou almoçar com ele daqui a 2 dias. E quando quer falar com alguém da TVI, para quem é que liga? Falo com o José Eduardo Muniz. É com quem são os interlocutores com quem tenho que falar. Há pouco tempo, ou com o José Eduardo Muniz há quanto tempo já? Desde fevereiro, quando ele assumiu as funções na TVI. E portanto, isso está tudo esclarecido? Sim, tenho uma relação cordial com todos os interlocutores das estações. No caso da TVI, é o 6º interlocutor desde que assumi estas funções e sempre houve relações cordiais desde 2018. O Daniel também é diretor da SIC Caras. Sim, os canais temáticos. SIC Caras correspondeu às suas ambições, não tem uma audiência assim por aí além. A SIC Caras nasceu com um intuito, na altura exclusiva de um só operador,
e aquilo que nós conseguimos no canal foi colocá-lo no mapa, e isso acho que conseguimos. Obviamente que nós queremos sempre que os canais tenham mais resultados do que aqueles que tenham, mas temos noção do ecossistema em que os canais existem, e também da força das marcas face também à audiência. E a força da marca SIC Caras, ou da SIC Mulher, ou da SIC Radical é maior do que muitas vezes a audiência que possa ter. E isso é importante porque as pessoas têm aquele canal, aquela marca como garantida, e muitas vezes vão lá. Em relação à programação da generalista, acha que há excesso de novelas? Acredito que o género novela continua a atrair um número... Mas está a evoluir também, não é? Sim, está a evoluir. Acho que as novelas conseguiram absorver quer temáticas, quer estilos que convocam muitas vezes um imaginário que nós temos das séries. Mas sim, o que o público nos mostra é que continua a ter uma apetência muito grande para o género novela, e quando o género é alternativo e não é tanto novela, isso ressente. E sim, nós temos muitas novelas, Portugal produz muitas novelas, é típico as horas de novelas que produzimos em geral face às horas que produzimos de outro tipo de géneros. Que países é que são comparáveis? Talvez o Brasil, não é? O Brasil produz muito, sim. Mas tem uma escala... Na Europa, como sabem, não há nada semelhante. Na Europa não há nada semelhante, e o Brasil tem uma escala que nós não temos, mas nós produzimos muitas novelas, e eu acredito que as novelas também foram muito importantes e são muito importantes como motor da indústria de ficção. Alguns dos melhores técnicos que fazem hoje séries e filmes e estão a trabalhar internacionalmente nasceram da novela. E atores, naturalmente. E realizadores. Todos os técnicos, atores, guionistas, porque a novela dá um traquejo. Guionistas, claro. Dá um traquejo grande, porque são muitas horas a produzir diariamente. E portanto, as novelas não são um género menor, ao contrário do que muitas vezes se quer fazer pensar. São as novelas também que nos dão uma fatia de audiência que é muito relevante. E das novelas todas que já produziu, quais são aquelas que ficaram mais fortemente no seu coração, se quiser? Eu acho que o Golpe de Sorte, por ter sido a primeira e por ter marcado uma viragem nesse tempo, foi muito especial. Também Nazaré, a Terra Brava. Há muitas novelas que são muito, muito marcantes pela capacidade de chegar ao público de forma em grande escala. Mas eu tenho um carinho especial por todos os produtos que nós vamos fazer, porque nós cuidamos ou procuramos cuidar de todos da mesma forma, e estamos muito atentos em relação àquilo que se faz em cada momento. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. E é capaz de planear a médio prazo, pensando já a seguir às novelas ou em substituição lenta das novelas, o que é que vai acontecer? Nós temos procurado trilhar já um caminho alternativo. Jogador de xadrez, planeia. Nós temos procurado trilhar um caminho alternativo com a Opto, que foi uma grande aposta, e a produção de séries que nós temos tido na Opto, em 2 anos de Opto, nós temos... A Opto é uma grande aposta. É. Todos nós, verdade. E tomada numa altura crítica, foi no auge da pandemia, mas a decisão de avançar acho que foi muito inteligente por parte do nosso CEO. E as horas que temos produzido de ficção alternativa, de telefilmes, de séries curtas, de séries mais longas, tem sido muito relevante, e acho que esse é um caminho que inevitavelmente teríamos que fazer. Fomos os primeiros a tomar esse passo, e acho que o futuro passará exatamente por termos a capacidade de chegar a vários públicos em diferentes plataformas, tocar todos os públicos que conseguirmos. A relevância dos conteúdos vai estar diretamente ligada à capacidade que nós vamos ter de os entregar de maneira diferente, em plataformas diferentes, aos diferentes públicos, e é isso que nós queremos na SIC. O que implica capacidade de planeamento cada sim, vez mais. Essencial. Mas o que não invalida a necessidade de capacidade de resposta rápida ao momento no próprio dia. Sim, o Soutor, aliás, utiliza muito essa imagem daquilo que é urgente, daquilo que é essencial, e nós procuramos fazer esse equilíbrio entre um planeamento a longo prazo e sabermos onde queremos estar daqui a uns meses ou a alguns anos, e por outro lado reagir àquilo que é o dia-a-dia, que é muito importante, e portanto esse equilíbrio nem sempre
é fácil, muitas vezes o urgente acaba por ganha mais vezes, mas temos que fazer um esforço todos para mudar isso e, portanto, para conseguir olhar o futuro tanto quanto é possível olhar. Nos últimos anos houve muitas coisas que alteraram aquilo que era o futuro, a pandemia, a guerra, enfim, todas essas questões, e, portanto, mas nós temos que fazer esse caminho de tentar antecipar aquilo que podemos fazer. Os 30 anos da SIC é um bom momento para refletirmos e avançarmos. Sim, honrar aquilo que foram esses 30 anos, mas olhar os próximos também. Uma boa conclusão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Foi muito interessante. Muito obrigado. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.